Você tem medo de morrer? Quando a gente vai se aproximando da Páscoa, eu gosto de ler algumas histórias que contam desse período, mostram como Jesus chegou até a sua morte e como ele foi crucificado, como ele chegou até esse ponto. Eu queria ler hoje um texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, que diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus estava nos últimos momentos da vida. Jesus sabia que ia morrer. Jesus sabia que ia ser condenado. Jesus sabia pelo que ele ia passar. Ele já tinha dito isso algumas vezes para os discípulos. E aqui o texto mostra que ele estava aflito e angustiado. Ele chega a falar para os discípulos que ele estava numa tristeza mortal. Agora, é interessante, você nunca parou para pensar como assim Jesus estava angustiado? Como assim? Ele não tinha feito tantos milagres? Jesus não tinha andado sobre as águas? Jesus não tinha multiplicado pães? Jesus não tinha ressuscitado mortos e agora ele estava com medo de morrer? A história conta para a gente que inclusive os cristãos, os próximos cristãos, seguidores de Jesus, eles foram mortos de maneiras diversas. Alguns foram enforcados, outros foram crucificados, alguns foram jogados para leões, e as narrativas contam para a gente que eles morriam de uma maneira corajosa, brava, até com um aspecto de paz no rosto. E Jesus aqui, ele se mostra aflito e angustiado. Você nunca parou para pensar nisso? Não, na verdade Jesus não estava com medo da morte. Jesus, ele sabia que ele iria enfrentar o cálice. O cálice na Bíblia é uma expressão que indica o juízo de Deus, o castigo de Deus sobre os injustos, sobre a humanidade que se afastou de Deus. Jesus sabia que naquela cruz ele iria receber o castigo pelo meu e pelo seu pecado. Jesus sabia que naquela cruz ele iria receber o cálice, que é a justiça de Deus sobre a injustiça humana. Tanto que na cruz, lembra que Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por um momento na cruz, Jesus tem o relacionamento dele cortado com Deus. Isso é pior do que a própria morte. Jesus sabia que ele iria enfrentar a quebra de comunhão dele com o Pai. Não tem nada pior do que isso. Agora, o mais interessante é que Jesus faz isso por amor. Jesus faz isso por amor a mim e por amor a você. É interessante pensar também que a frase que rege a humanidade desde que o pecado entrou no mundo lá com Adão e Eva é: seja feita a minha vontade e não a sua. Não é assim com você também? Todas as vezes que a gente se achega a Deus, todas as vezes que a gente ora, que a gente se aproxima de Deus, normalmente é para pedir coisas para a gente. Seja feita a minha vontade. Agora Jesus, naquele momento, no Getsêmani, ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha. E porque Jesus disse: seja feita a tua vontade, hoje a gente pode ter livre acesso a Deus. Porque Jesus disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Hoje a gente pode caminhar em paz, sabendo que Ele já pagou o preço do nosso pecado. Porque Jesus disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Hoje a gente não precisa ter medo da morte,
porque a morte é só uma passagem para que a gente possa viver a vida eterna ao lado de Deus. Amém?